O Egito Antigo se ergue diante de nós em uma visão de majestosas pirâmides e tesouros dourados. No entanto, sob a superfície dessa grandeza, reside uma verdade profunda. O coração e a alma dessa civilização estavam profundamente entrelaçados, com um sistema de crenças que permeava todos os aspectos de sua existência. Não eram meros fenômenos naturais. Para os antigos egípcios, essas eram manifestações diretas do poder divino, a presença tangível de deuses e deusas em seu meio. Apaziguar essas divindades, garantir as cheias vivificantes do Nilo e o calor do sol, não era apenas uma questão de fé, mas de sobrevivência. O faraó, o próprio Deus-Rei, era o intermediário entre os reinos divino e mortal. Cada uma de suas ações, desde grandes cerimônias até rotinas diárias, era imbuída de significado religioso. Os magníficos templos que pontilhavam a terra não eram simplesmente locais de culto. Eles eram vistos como as moradas dos deuses, onde os mortais podiam oferecer sua devoção e buscar orientação. No entanto, ver a religião do Egito Antigo apenas pela lente dos faraós e dos grandes templos seria perder sua essência. Essa fé vibrante estava intrinsecamente entrelaçada no tecido da vida cotidiana de cada egípcio, rico e pobre, nobre e plebeu. Do momento em que acordavam até a hora de se deitarem, suas vidas eram guiadas por rituais, amuletos e orações destinadas a honrar os deuses e garantir suas bênçãos. Os camponeses que trabalhavam nos campos ofereciam orações para garantir uma colheita abundante. Os artesãos pediam aos deuses inspiração e habilidade em seu trabalho. Até os atos mais simples, como assar pão ou cuidar dos filhos, eram vistos como oportunidades de se conectar com o divino. Esse sistema de crenças profundamente arraigado fornecia não apenas uma bússola moral, mas também uma sensação de conforto e ordem em um mundo frequentemente imprevisível e hostil. A cosmovisão dos egípcios se estendia além do reino terreno, abrangendo uma crença complexa e detalhada na vida após a morte. A morte não era um fim, mas uma transição, uma jornada para outro reino, onde eles enfrentariam o julgamento e, se considerados dignos, desfrutariam da vida eterna. Essa crença alimentou suas elaboradas práticas funerárias, sua preservação meticulosa do corpo por meio da mumificação e as tumbas opulentas repletas de tesouros destinados a acompanhá-los na vida após a morte. Para realmente entender o Egito Antigo, devemos mergulhar nesse reino cativante de deuses e deusas, rituais e crenças. Devemos explorar os mitos e lendas que moldaram sua visão de mundo e as maneiras profundas pelas quais sua fé permeou todas as facetas de suas vidas. Os antigos egípcios adoravam uma infinidade de deuses e deusas, cada um representando diferentes aspectos da natureza, do comportamento humano e da ordem cósmica. Esse vasto e intrincado panteão, frequentemente representado com cabeças de animais ou corpos humanos adornados com atributos de animais, não era visto como uma assembleia caótica. Em vez disso, era uma teia complexa de relacionamentos, hierarquias e poderes interconectados que mantinham o equilíbrio do universo. Imagine um mundo onde o Deus Sol, Ra, navegava pelo céu todos os dias em sua barca solar, trazendo luz e calor para a Terra. À noite, ele viajava pelo submundo, lutando contra as forças do caos e garantindo o renascimento do Sol a cada manhã. Esse ciclo diário não era apenas um fenômeno natural, mas uma metáfora poderosa para a luta eterna entre a ordem e a desordem, a luz e as trevas, a vida e a morte. Havia também Osíris, o deus do submundo e do renascimento, que personificava o ciclo de morte e ressurreição. Sua história, repleta de traição, perda e triunfo final, oferecia esperança e consolo aos mortais que enfrentavam sua própria mortalidade. Ísis, esposa de Osíris e uma poderosa feiticeira,
representava a maternidade, a cura e a proteção. Sua devoção inabalável ao marido e sua busca bem-sucedida para restaurá-lo à vida a tornaram uma das divindades mais amadas e duradouras. Esses foram apenas alguns dos muitos deuses e deusas que povoaram a paisagem espiritual egípcia. Cada divindade, com seus atributos e histórias únicos, fornecia uma lente através da qual os egípcios entendiam o mundo ao seu redor, seu lugar nele e as forças que governavam suas vidas. Entre esse vasto panteão, Ra, o Deus Sol, reinava supremo. Ele era o Criador, a fonte de toda a vida e a personificação da luz, do calor e da ordem. Os egípcios acreditavam que Ra, na forma do Sol, viajava pelo céu a cada dia em sua barca solar, trazendo vida à terra. Seus raios dourados nutriam as plantações, aqueciam a terra e sustentavam todos os seres vivos. A jornada de Ra não era isenta de perigos. A cada noite ele descia ao submundo, um reino perigoso povoado por serpentes, demônios e as forças do caos. Lá, ele lutava contra Apófis, uma serpente gigante que representava as trevas e a desordem, para garantir o renascimento do sol a cada manhã. Essa luta diária entre Ra e Apófis simbolizava o conflito eterno entre o bem e o mal, a ordem e o caos, que os egípcios acreditavam governar o universo. Os egípcios se esforçavam muito para honrar Ra e garantir sua jornada contínua. Os templos dedicados a ele eram repletos de hinos e oferendas, e sua imagem adornava tudo, desde amuletos usados para proteção até os imponentes obeliscos que perfuravam o céu. Os faraós, como representantes terrestres de Ra, eram responsáveis por manter a ordem cósmica e defender a justiça, garantindo que as bênçãos do Deus Sol continuassem a brilhar sobre o Egito. Uma vida de rituais, honrando o divino. Os antigos egípcios viviam em um mundo onde o sagrado permeava todos os aspectos de suas vidas diárias. Seu relacionamento com os deuses não se limitava a grandes templos e cerimônias elaboradas, mas se manifestava nas casas mais humildes e nas ações mais simples. Cada dia era imbuído de rituais, grandes e pequenos, destinados a honrar as divindades, garantir suas bênçãos e manter o delicado equilíbrio do cosmos. Imagine uma família de camponeses se levantando antes do amanhecer. Os primeiros raios do Deus Sol Ra pintando o céu com tons de dourado e carmesim. Antes mesmo de quebrarem o jejum, eles ofereciam uma pequena oração a Ra, agradecendo a ele pelo dom de um novo dia e pedindo sua proteção contínua. Esse simples ato de devoção definia o tom para um dia vivido de acordo com os princípios divinos. À medida que o dia se desenrolava, esses atos de piedade continuavam. Os agricultores que trabalhavam na terra faziam uma pausa para fazer oferendas a Renenutet, a deusa da colheita, enquanto os artesãos em suas oficinas podiam sussurrar uma oração a Ptah, o artesão divino, buscando inspiração e habilidade em seu trabalho. Até o ato de preparar uma refeição era imbuído de significado religioso, pois a comida era vista como um presente dos deuses e era tratada com reverência. Esses rituais diários não eram vistos como obrigações pesadas, mas sim como oportunidades de se conectar com o divino, de expressar gratidão pelas bênçãos em suas vidas e de buscar orientação e proteção. Ao viver em harmonia com os deuses, os egípcios acreditavam que poderiam garantir seu próprio bem-estar e contribuir para a ordem do universo. Sacerdotes e templos, guardiões do sagrado. Enquanto os antigos egípcios honravam seus deuses por meio de atos pessoais de devoção, os grandes templos que pontilhavam a terra serviam como o coração físico e espiritual de suas práticas religiosas. Essas estruturas magníficas, construídas em uma escala monumental e adornadas com entalhes complexos e estátuas imponentes,
não eram meros locais de culto, mas eram consideradas as moradas terrenas dos próprios deuses. Dentro desses recintos sagrados, um sacerdócio dedicado realizava rituais diários que eram cruciais para manter a ordem cósmica. Imagine a reverência silenciosa do santuário interno do templo enquanto os sacerdotes, vestidos com linho branco imaculado, realizavam os rituais diários de purificação e oferenda. O ar estaria denso com o cheiro de incenso enquanto eles entoavam hinos e apresentavam oferendas de comida, bebida e objetos preciosos à divindade residente do templo. Esses rituais não eram meros gestos simbólicos, mas acreditava-se que sustentavam os deuses e garantiam sua benevolência contínua. Os egípcios acreditavam que, ao suprir as necessidades dos deuses, estavam garantindo a fertilidade da terra, a regularidade das cheias do Nilo e a prosperidade contínua do Egito. Os sacerdotes, com seu conhecimento de rituais antigos e sua capacidade de se comunicar com o divino, desempenhavam um papel vital como intermediários entre os reinos humano e celestial. Além de seus deveres religiosos, os templos também serviam como centros de aprendizado, atividade econômica e vida social. Eles abrigavam vastas bibliotecas de rolos de papiro contendo conhecimento de medicina, astronomia e magia. Eles administravam grandes propriedades que forneciam empregos para milhares de pessoas. E eles hospedavam festivais que atraíam peregrinos de todo o país, transformando esses espaços sagrados em centros vibrantes de atividade e celebração. Uma jornada rumo à eternidade. A vida após a morte aguarda. A morte, para os antigos egípcios, não era um fim, mas uma transição, uma passagem para outro reino onde a vida continuava de uma forma diferente. Essa crença na vida após a morte, profundamente arraigada em sua cosmovisão, permeava todos os aspectos de sua cultura, desde suas elaboradas práticas funerárias até sua grandiosa arquitetura funerária. Moldou sua compreensão do propósito da vida e alimentou seu desejo de viver de acordo com os princípios divinos. Imagine o momento da morte, não como uma cessação da existência, mas como uma separação do corpo físico da essência espiritual. A força vital de um indivíduo permanecia com o corpo preservado, sustentado por oferendas de comida e bebida. Frequentemente representado como um pássaro com cabeça humana, era livre para viajar entre os mundos dos vivos e dos mortos. A jornada para a vida após a morte era repleta de desafios. O falecido tinha que navegar por paisagens traiçoeiras, apaziguar divindades guardiãs e, finalmente, enfrentar o julgamento perante Osíris, o deus do submundo. Esse julgamento, um momento crucial na jornada após a morte, determinava se o indivíduo era digno de entrar no reino abençoado do campo dos juncos, um paraíso que espelhava o mundo terreno, mas livre de dor e sofrimento. Para se preparar para esta jornada importante e garantir um resultado favorável na vida após a morte, os egípcios desenvolveram práticas funerárias elaboradas. Essas práticas, que iam da mumificação à construção de grandes tumbas repletas de provisões para a vida após a morte, refletiam sua crença na continuidade da vida além túmulo e seu desejo de facilitar a transição para seus entes queridos. No centro das crenças egípcias sobre a vida após a morte estava o conceito de julgamento. Ao chegar ao Salão das Duas Verdades, o falecido enfrentava um teste crucial, a cerimônia de pesagem do coração. Imagine a cena. Enquanto o falecido estava diante de Osíris, governante do submundo, seu coração colocado em um lado de uma balança gigante e a pena de Maat, representando a verdade e a justiça, no outro. Anubis, o deus com cabeça de chacal do embalsamamento, supervisionava a pesagem, enquanto Thoth, o deus com cabeça de Ibis da sabedoria e da escrita, registrava meticulosamente os resultados. 42 juízes,
representando vários aspectos da moralidade, examinavam a vida do falecido, ouvindo atentamente enquanto ele declarava sua inocência de uma lista de transgressões. Se o coração, pesado de pecado e maldade, superasse a pena, o falecido enfrentava um destino terrível. Amit, uma criatura monstruosa com cabeça de crocodilo, corpo de leão e quartos traseiros de hipopótamo, espreitava, pronta para devorar os corações dos indignos, condenando-os ao esquecimento eterno. No entanto, se o coração se equilibrasse perfeitamente com a pena, significando uma vida vivida de acordo com os princípios de Ma'at, o falecido era considerado digno de entrar no campo dos juncos. Lá, ele se reuniria com seus entes queridos, desfrutaria de colheitas abundantes e experimentaria as alegrias da vida por toda a eternidade. Esse conceito de julgamento, com sua ênfase na conduta moral e na responsabilidade, servia como um poderoso motivador para um comportamento ético no reino terreno. Na tapeçaria complexa da vida no Antigo Egito, o faraó não era apenas um governante, mas um intermediário divino, um Deus vivo que fazia a ponte entre os reinos celestial e terreno. Sua própria existência incorporava o princípio de a ordem cósmica que mantinha o equilíbrio e a harmonia no universo. Acreditava-se que ele era a personificação terrena de Horus, o deus com cabeça de falcão da realeza, e após sua morte, ele se juntaria aos deuses na vida após a morte, tornando-se um com Osíris, o governante do submundo. Imagine a grandeza da coroação de um faraó, um ritual sagrado impregnado de simbolismo e tradição. Ungido com óleos e adornado com as insígnias de seu ofício divino, ele recebia as bênçãos dos deuses, significando seu papel como seu representante escolhido na terra. Cada uma de suas ações, desde a promulgação de leis até a liderança de campanhas militares, era imbuída de significado religioso. O papel do faraó ia além da liderança política e militar. Ele também era responsável por garantindo a observância adequada dos rituais religiosos, supervisionando a construção e manutenção de templos, e oferecendo presentes generosos aos deuses. Sua piedade e devoção eram vistas como cruciais para garantir as cheias anuais do Nilo, a fertilidade da terra e a prosperidade de seu povo. O poder do faraó, embora vasto, não era absoluto. Esperava-se que ele governasse com justiça e sabedoria, defendendo os princípios e garantindo o bem-estar de seus súditos. Sua autoridade era vista como uma confiança sagrada, concedida pelos deuses e sujeita ao seu julgamento na vida após a morte. Além dos grandes templos e da autoridade divina do faraó, a influência da religião permeava todos os aspectos da vida cotidiana no Antigo Egito. Do camponês mais humilde ao nobre mais rico, os egípcios viviam em um mundo onde os deuses estavam sempre presentes, seu favor constantemente buscado e sua ira temida. Imagine o mercado movimentado, repleto de imagens, sons e cheiros da vida cotidiana. Em meio às barganhas e trocas, amuletos adornados com divindades protetoras mudavam de mãos. Esses pequenos amuletos, usados em colares ou carregados em bolsas, forneciam um elo tangível com o divino, oferecendo a seus usuários uma sensação de segurança e proteção contra as incertezas da vida. Em casa, pequenos santuários domésticos serviam como pontos focais para orações e oferendas familiares. Aqui, as famílias se reuniam para honrar suas divindades pessoais, buscando suas bênçãos para a saúde, prosperidade e proteção contra infortúnios. As crianças aprendiam hinos e orações com seus pais, absorvendo os princípios de sua fé desde tenra idade. A crença dos egípcios na vida após a morte também moldava suas vidas diárias. O desejo de um julgamento favorável perante Osíris os motivava a viver eticamente,
Aderindo aos princípios, eles acreditavam que suas ações nesta vida tinham consequências diretas para sua experiência após a morte, incentivando-os a cultivar virtudes como honestidade, compaixão e generosidade. Até mesmo atividades aparentemente mundanas como agricultura, pesca e parto eram imbuídas de significado religioso. Os egípcios viam a influência dos deuses nos ciclos da natureza, na abundância do Nilo e no milagre da nova vida. Seu mundo era aquele em que o espiritual e o mundano estavam inextricavelmente interligados, onde a presença divina era sentida em todos os aspectos de sua existência. Ao nos depararmos com as imponentes pirâmides e os majestosos templos do Antigo Egito, não estamos apenas admirando maravilhas arquitetônicas, mas testemunhando o legado duradouro de uma civilização profundamente enraizada em suas crenças religiosas. As próprias pedras parecem sussurrar histórias de deuses e deusas, de faraós que andaram com o divino e de um povo que viveu em harmonia com o cosmos. A profunda reverência dos antigos egípcios pelo sagrado é evidente em todos os aspectos de sua cultura, desde a grandiosidade de seus monumentos até os detalhes complexos de sua arte e hieróglifos. Seus mitos e lendas, passados de geração em geração, continuam a cativar nossa imaginação, oferecendo vislumbres de um mundo onde os deuses andavam entre os humanos, e a vida após a morte prometia a vida eterna. A preservação meticulosa de seus mortos por meio da mumificação, suas elaboradas tumbas repletas de tesouros para a vida após a morte e seus intrincados textos funerários falam muito sobre sua crença na continuidade da vida além túmulo. Sua busca pela imortalidade, tanto física quanto espiritual, os levou a criar uma civilização que celebrava a vida em todas as suas facetas e buscava garantir sua continuação eterna. Os ecos da religião do Antigo Egito ressoam muito além das areias do tempo, influenciando o desenvolvimento da arte, arquitetura, filosofia e espiritualidade em culturas e continentes. Os ecos da religião do Antigo Egito reverberam pelos corredores da história, sua influência se estendendo muito além das fronteiras de sua civilização. Seus conceitos de vida após a morte, julgamento e busca pela virtude moral encontraram ressonância em religiões posteriores, incluindo o cristianismo e o islamismo. O antigo panteão egípcio, com sua rica tapeçaria de divindades representando vários aspectos da natureza e da experiência humana, deixou uma marca indelével no desenvolvimento da arte, literatura e mitologia ocidental. A imagem de Osíris, o deus do submundo e da ressurreição, com sua pele verde simbolizando o renascimento e a renovação, tornou-se associada ao conceito de um deus que morre e ressuscita, um motivo encontrado em várias culturas e religiões. Ísis, com sua devoção inabalável ao marido e seu papel como uma poderosa feiticeira e protetora, evoluiu para um símbolo universal de maternidade, cura e magia, sua imagem abraçada por diversas culturas ao longo da história. O fascínio dos antigos egípcios pela astronomia e sua observação meticulosa das estrelas influenciaram o desenvolvimento da astrologia, com muitos dos signos do zodíaco que reconhecemos hoje tendo raízes em constelações e divindades egípcias. Seu conhecimento avançado de matemática e geometria, evidente no alinhamento preciso de suas pirâmides e templos, com corpos celestes, contribuiu para o desenvolvimento dessas disciplinas na Grécia Antiga e além. Até hoje, o fascínio pela religião do Antigo Egito perdura, cativando nossa imaginação e inspirando admiração e espanto. O fascínio da religião do Antigo Egito continua a cativar nossa imaginação, atraindo-nos para um mundo de mistério, magia e crenças espirituais profundas. O poder duradouro de seus mitos e lendas, a grandiosidade de seus templos e tumbas e a beleza enigmática de sua arte
continuam a inspirar admiração e espanto. De filmes de sucesso e romances best-sellers, a exposições em museus e pesquisas acadêmicas, a religião do Antigo Egito permanece um tema de fascínio sem fim. As interpretações modernas de suas divindades, rituais e crenças permeiam a cultura popular, refletindo nossa curiosidade duradoura sobre essa civilização antiga e seu profundo legado espiritual. À medida que nos aprofundamos no mundo da religião do Antigo Egito, descobrimos não apenas uma curiosidade histórica, mas uma expressão profunda da busca humana por significado e propósito. Suas crenças oferecem insights sobre sua cosmovisão, seus valores e sua compreensão da vida, morte e do cosmos. Elas nos lembram do poder duradouro da fé para moldar civilizações, inspirar a arte e fornecer consolo e orientação em um mundo frequentemente repleto de incertezas. O legado da religião do Antigo Egito não se limita a tumbas empoeiradas e templos em ruínas. Ele vive nos ecos de suas crenças, no poder duradouro de seus mitos e no fascínio contínuo que exercem sobre a humanidade. Sua busca pela vida eterna pode permanecer indefinida, mas seus profundos insights espirituais continuam a ressoar através dos tempos, convidando-nos a refletir sobre os mistérios da vida, morte e do universo que habitamos. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e assistir ao próximo vídeo para continuar explorando os mistérios do Antigo Egito.